Meu nome é Carlos Henrique e eu fui convidado pela Escola Superior de Advocacia para falar sobre um tema da reforma trabalhista bastante inédito, que é justamente o abuso do direito processual e a sua nova interpretação que se deve fazer pelos tribunais trabalhistas. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite feito pela Escola Superior de Advocacia para poder falar sobre esse tema, que é um tema muito relacionado a direito processual civil, mas que agora passa a ser também um tema de preocupação do direito processual do trabalho. Portanto, antes de iniciar a minha exposição falando sobre a questão da responsabilidade processual e do dano processual, nós temos que entender o que é isso do ponto de vista, do conceito. Então, eu separei alguns slides para que eu possa introduzir o assunto sobre a questão do abuso de direito. Esta expressão abuso de direito, para depois falar sobre o abuso de direito processual e, posteriormente, falar sobre o abuso de direito processual do trabalho, nem sempre teve uma conotação pejorativa, como assim hoje a gente imagina. Na verdade, a expressão abuso do direito, ela hoje, atualmente, ela é considerada um ato que possa denegrir a parte contrária, ou na questão processual, ou um ato que possa denegrir até mesmo a dignidade da jurisdição ou da justiça. Mas esse abuso de direito processual, anteriormente ele significava um uso excessivo de todos os direitos que a parte poderia ter. Ou seja, essa expressão não tinha uma conotação pejorativa, era apenas abusar do direito, era exercer todas as faculdades que o direito assim lhe garantia. No entanto, essa etimologia já perdeu a razão e hoje a expressão abuso do direito ela tem a ideia de algo que ultrapassa a razoabilidade do direito. Então, no Brasil, hoje, o que nós temos é essa ideia de que o abuso de direito ela permite dizer que o sujeito processual está ultrapassando os limites da razoabilidade e também daquilo que se considera, do ponto de vista ético, fazer ou não fazer dentro do direito processual. Então, caminhando com isso, hoje o abuso do direito significa exercer algo acima daquilo que se é permitido legalmente. Para falar um pouquinho sobre o abuso do direito, nós temos aí 3 elementos que caracterizam o abuso do direito, ou seja, que pode identificar o abuso do direito. A primeira questão é a chamada aparência de legalidade, ou seja, todo abuso de direito parece que é uma atividade ilícita, na maioria das vezes, com uma linha que separa a licitude da ilicitude bastante tênue. A segunda questão é a análise do direito subjetivo, ou aquilo que a gente chama de pré-existência de um direito subjetivo, análise de dolo e culpa, sobre a questão de se ele quis ou não realizar aquele ato considerado abusivo, que posteriormente a gente vai falar. E um terceiro elemento que caracteriza o abuso de direito do ponto de vista geral é o fato de que esse abuso do direito se refere a um exercício de direito e não a um direito em si. A ideia é de que o que se quer quando se pratica um ato abusivo, não é exercer o seu direito, e sim tentar ludibriar, enganar, tentar atrasar o procedimento. E isso pode, ele não está visando o exercício do direito, mas sim buscar alguma finalidade ilícita. O Código Civil, ele parece que ele entende essa teoria
do abuso do direito, né, como chamado uma teoria objetiva do abuso do direito, e no artigo 187, ele é bem claro em dizer assim: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Quer dizer, o Código de Processo Civil, o Código Civil estabelece, no seu artigo 187, essa ideia de que não se pode abusar do direito e não se pode admitir que sejam exercidos direitos ou parecer que queira exercer direitos que ultrapassem os limites daquilo que se deseja como finalidade econômica ou social, ou pela boa-fé, ou pelos bons costumes. Então, você já percebe que, no direito civil, né, a ideia de abuso do direito está sempre ligada a uma aparência de ilicitude e, obviamente, uma busca pela observância da boa-fé e pelos fins econômicos e sociais. E até mesmo o Código avança um pouquinho para dizer que deve ser respeitado até os bons costumes, né, daquilo que se tem de ideia sobre essas questões de bons costumes para evitar o abuso do direito. Então, portanto, só para a gente complementar essa questão da teoria, né, do objetiva do abuso do direito, nós temos essa ideia de que nós precisamos trabalhar pelo menos 4 elementos, mesmo observando o artigo 187 do Código Civil, que é um direito que, aparentemente, né, está sendo exercido ilicitamente. Esse ato ilícito deve ser praticado por um titular de direito subjetivo e, verificando o artigo 187, que tenha sido excedido os limites impostos pelos fins econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. E, por fim, um quarto elemento para o abuso do direito é que tenha sido o ato ilícito abusivo, manifestamente abusivo, e que deve ser, portanto, um ato reprovável, né? Ultrapassando a ideia do direito civil sobre o abuso do direito aí nós temos agora a ideia do abuso do direito processual, que é uma variante do abuso do direito civil. A mesma coisa nós colocamos sobre o abuso do direito processual, para dizer o seguinte: as normas de direito processual e as normas de direito processual possuem, obviamente, interesses diferentes, mas abusa do direito processual, né, aquele que exerce qualquer questão relacionada à jurisdição, relacionada ao procedimento, de uma forma que ultrapassa os limites da razoabilidade. A gente pode perceber que o Código de Processo Civil de 39, né, para não ter que voltar tanto na legislação, sempre trouxe essa ideia de abuso do direito processual, de exercício das regras procedimentais acima do razoável, acima dos objetivos econômicos, acima dos objetivos sociais, ultrapassando a boa-fé, ultrapassando aquilo que a gente entende de uma boa litigiosidade. E se você observar no artigo de 1939, tanto no artigo 3º quanto no artigo 63, né, do Código Civil, de Processo Civil de 1939, né, você verifica que procede ou abusa do direito processual aquele, né, que procede de modo doloso, que procede de modo temerário, que frauda, que comete erro grosseiro, né, que busca protelar a lide, ou seja, todas as questões que voltadas para o direito processual. Já no Código de 73, né, não se tratou mais a expressão, o Código Civil, de Processo Civil de 73, não se tratou mais da expressão abuso do direito processual, e o Código começou a utilizar a expressão responsabilidade processual e litigância de má-fé, né, querendo mostrar quais são as atividades praticadas pelas partes que poderiam caracterizar um abuso do direito processual. Na verdade, é o seguinte, é preciso fazer uma distinção
e essa é uma distinção interessante, entre violar uma regra de direito processual e abusar do direito processual. Veja se consegue me entender. O fato de uma pessoa deixar de cumprir determinado ato, como, por exemplo, apresentar defesa no direito processual ou comparecer numa audiência no direito processual do trabalho, a violação dessa norma implica em uma sanção processual. Portanto, deixar de apresentar defesa é uma violação da norma processual, mas não significa um abuso do direito processual. Por quê? Deixar de apresentar defesa implica, obviamente, na revelia e na presunção de verdade sobre os fatos. Essa é a violação da regra de direito processual e a sua sanção. O abusar do direito processual é extrapolar a regra, é utilizar a defesa como busca para o exercício do contraditório e da ampla defesa, mas de um modo abusivo, protelatório, alterando a verdade dos fatos, utilizando-se de fundamentos, obviamente, impertinentes, alterando documentação para buscar provar algo que não existiu, ou seja, o fato de você apresentar uma defesa, efetivamente, com manifesto caráter, né, de trazer prejuízo à outra parte, e isto é abuso do direito processual, mas só e exclusivamente faltar a uma audiência ou deixar de apresentar defesa, sanções processuais vão ser aplicadas, ou ônus processuais serão aplicados, mas isso não implica necessariamente que é um abuso do direito processual. Então, nós precisamos saber que a violação de normas de caráter processual não necessariamente são abusadas, são atividades de abuso do direito processual. E isso também tem que ser levado em consideração quando se fala, né, de direito processual do trabalho. Continuando. Então, abusa do direito processual o sujeito que aparentemente exerce o contraditório e a ampla defesa, mas busca, com isso, simplesmente causar prejuízos à dignidade da prestação jurisdicional e aos interesses da parte contrária no cumprimento das decisões e das normas processuais, em flagrante deslealdade processual. Abusa do direito processual. Ele não quer apresentar defesa, ele quer atrapalhar, impedir o procedimento, ele quer evitar que se chegue em decisões ou que as decisões se cumpram. E isso é o abuso do direito processual e que também é o mesmo que pode ser entendido dentro do direito processual do trabalho. Então, tanto o CPC quanto a CLT, que assim se remete, a gente vai chegar no ponto da CLT, tanto o Código de Processo Civil, ele agora estabelece um padrão de eticidade, ele estabelece um padrão de comportamento, ele estabelece o que pode ser feito e o que é considerado um ato ilícito ou abusivo ao direito processual. Portanto, o Código de Processo Civil ele recrimina atos que possam atrapalhar o direito processual, o seu desenvolvimento e até o exercício da jurisdição, né? Esse é o padrão de eticidade que se espera de quem encontra-se em litígio, tanto na seara civil quanto na seara trabalhista. Então, portanto, assim, não é razoável que as partes possam utilizar-se de todos os meios processuais para evitar o cumprimento da decisão. Se a decisão ela já tem a sua formação e o seu cumprimento já consolidado pelo judiciário, a interposição de recurso e a ideia de que isso possa trazer efetivamente algum ganho do ponto de vista de tempo no processo
pode ser caracterizado como sendo um abuso do direito processual, em que pese fique parecendo que o direito de recorrer é infinito e sem limitações. Mas nós precisamos entender que, não havendo fundamentos para a apresentação de recurso, ou os fundamentos já tendo sido mais do que rechaçados pelo judiciário, né, a pessoa que assim exerce ou apresenta recurso, ela está abusando do seu direito de recorrer. Bom, se a gente, então, e aí, já chegando no ponto específico, que é o nosso tema, viola uma norma de direito processual, e esta norma de direito processual é considerada abusiva, né, do ponto de vista de ser algo que atrasa o procedimento e que atrasa a prestação jurisdicional, né, nós não temos aí o exercício do direito processual tendo sido exercido plenamente, né? E, então, quando ocorrer o abuso do direito processual, essa questão é importante, estamos diante de uma prática processual que se afasta da sua finalidade, com um manifesto propósito de retardar a prestação jurisdicional e interferir no direito da parte contrária. Veja bem, nós temos dois objetivos. Nós temos um objetivo do abuso do direito processual, que é atrapalhar a prestação jurisdicional, atrapalhar o judiciário em sua atividade, e nós temos um segundo ponto, que é justamente a prejudicar a parte contrária. Ou seja, quem abusa do direito processual, em algum ponto, atrapalha a prestação jurisdicional, em outro ponto, prejudica a parte contrária. Então, nós temos essa ideia. Então, as sanções que devem ser aplicadas para quem abusa do direito processual, tanto na parte civil quanto na parte trabalhista, ou a aplicação de multas, né, que depois nós vamos falar delas e quais são os valores, e até mesmo o direito de indenização, porque, se assim gera prejuízos para a parte, é importante dizer que a parte, portanto, deve ter o direito de receber indenização daquele que o prejudica e abusa do direito processual. Há uma diferença que aí agora é preciso fazer, porque a CLT não fazia, com a nova legislação trabalhista, que entra em vigor a partir de novembro, né, a legislação de reprovação dos atos abusivos do direito processual, todos foram incorporados no direito processual civil. Ou seja, praticamente tudo que se falava em direito processual civil, em litigância de má-fé, em ato atentatório à dignidade da justiça, no direito processual civil, foi incorporado pela CLT. Já era assim porque aplicava-se à CLT, subsidiariamente, o Código de Processo Civil. Como a CLT não tinha normatividade própria, aplicava-se subsidiariamente as questões de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça àquilo que já preconizava o Código de Processo Civil. Daí a importância do Código de Processo Civil. Mesmo com essa reforma recente da legislação trabalhista, o que nós percebemos é que houve uma incorporação apenas expressa agora de aplicação das normas do CPC e a reprodução das normas do CPC junto à CLT. Dentro dessa incorporação das normas do CPC na CLT, há que se fazer uma distinção entre litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça ou ato atentatório à dignidade da jurisdição. Se você perceber, no artigo 77 e no artigo 80, nós vamos encontrar, dentro do Código de Processo Civil, e lá no artigo 739b, que a gente vai falar depois da CLT reformada, vamos encontrar a expressão litigância de má-fé e ato atentatório da dignidade da justiça. Estas duas expressões, litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, são espécies do abuso de direito processual. Né? A litigância de má-fé são atos previstos em lei que atrapalham, prejudicam a parte. E o ato atentatório
da dignidade da justiça, o ato atentatório à dignidade da jurisdição, são atos, né, que não só prejudicam as partes, mas também o judiciário. Trazem algum prejuízo de ordem de atividade jurisdicional e que o Estado fica prejudicado, inclusive, na sua, né, imposição e no seu cumprimento das ordens jurisdicionais. Então, por lei, litigância de má-fé e ato atentatório são diversos porque algumas são tratadas com mais rigor, entendendo que esse ato não só prejudica a parte, mas também a própria dignidade do judiciário. Então, portanto, essa distinção, que não fica muito clara na legislação processual civil, também não fica clara na legislação processual do trabalho, mas inclusive, penas e sanções para a litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça diversas, e que a gente vai, assim, ponderar sobre eles. Só para fazer assim uma listagem, né, o ato atentatório à dignidade da justiça, né, ele pode por lei, ele pode ser considerado por aquele que não cumpre com exatidão as determinações judiciais. Isso também é válido para o direito processual do trabalho, né? O artigo 77, parágrafo 2º do CPC é também aplicável à CLT. Não praticar inovação ilegal no estado de fato ou de bem ou de direito litigioso, que está previsto no artigo 77, parágrafo 2º, é um ato atentatório à dignidade da justiça. Você veja que a escolha de quais são atos atentatórios à dignidade da justiça é uma escolha legal, é uma escolha por imposição da lei. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça fraudar a execução, e também considera-se ato atentatório à dignidade da justiça o não comparecimento na audiência de conciliação, né, sem a apresentação justificada deixar de comparecer, melhor dizendo, à audiência de conciliação e não comprovar o motivo pelo qual deixou de fazer ou deixou de comparecer. Neste caso específico do item 4 dessa relação que nós fizemos, ela se aplica só ao Código de Processo Civil, não se aplica ao direito processual do trabalho. Porque no direito processual do trabalho, não comparecimento das partes na audiência pode importar na revelia e confissão ou somente na confissão, se assim for requerido o depoimento das partes e prejudicar a defesa do autor, ou do reclamante, ou do reclamado. Então, como há sanção própria, né, nós entendemos que não poderia, há uma sanção processual que não poderia utilizar-se como ato atentatório à dignidade da justiça, em que pese alguns juízes do direito do trabalho podem aplicar o artigo 334, parágrafo 8º do CPC, também, né, as questões que envolvem o direito processual do trabalho. Há uma discussão ainda a ser tratada sobre esse tema. Continuando. Então, portanto, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a suscitação infundada de vício, com o objetivo de ensejar a desistência do arrematante ou devendo o suscitante ser condenada sem prejuízo na responsabilidade de perdas e danos, que está previsto, né, aí no artigo 903, parágrafo 6º, que é mais uma espécie de ato atentatório. Então, é expresso, né, mais um item do ato atentatório. E o mais interessante é que isso não está previsto na CLT reformada, mas que se aplica o CPC ao caso, que é o artigo 777, que diz assim: a cobrança de multas e indenizações, e por ato atentatório à dignidade da justiça sempre haverá a imputação de uma multa ou indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça, será promovida nos próprios autos. Ou seja, a cobrança das multas que serão aplicadas ao litigante de má-fé ou aquele que comete ato atentatório à dignidade da justiça serão cobrados nos próprios autos, objetivando receber estas questões. Mas guardem que nós temos uma questão a ser considerada. É importante, e isso ainda não passou por uma revisão séria do judiciário, nem civil, nem processual
do Trabalho, e nem da Justiça do Trabalho, que é a questão da gradação ou da necessidade de uma advertência antes que seja aplicada qualquer multa ou indenização àquele litigante de má-fé ou àquele agressor ou aquele que assim praticou um ato atentatório à dignidade da justiça. Veja bem, o artigo 77, parágrafo 1º do CPC, que se aplica subsidiariamente à CLT, estabelece que a necessidade de uma advertência para as partes que estejam litigando de má-fé ou praticando algum ato atentatório, né, que sejam antes advertidos. Para com isso, evite fazer isso, não ultrapasse a linha do razoável, porque, senão, haverá a aplicação de multas. Veja, o artigo 77 estabelece a necessidade do juiz impor uma advertência para as partes para que depois haja qualquer aplicação de multa ou indenização que se possa imaginar. Infelizmente, esse parágrafo 1º do artigo 77 ele é um pouco desconsiderado, tanto no ponto de vista do processual civil, quanto também do processual do trabalho. Não há advertências, e muitas das vezes as advertências são feitas, né, já com a aplicação direta e impositiva de alguma multa. Veja, para quem... E é necessário fazer a distinção entre litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. Para quem, assim, comete, né, uma sanção, um ato atentatório à dignidade da justiça, a pena é uma multa de 20% sobre o valor da causa. E essa também é aplicada ao processo do trabalho. Uma multa de 20% sobre o valor da causa. Artigo 77, parágrafo 2º do CPC, que se aplica também, né, às questões que envolvem o direito processual do trabalho. Sem prejuízo, obviamente, das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, porque uma coisa é a reprovação do ato e, obviamente, a sua aplicação de pena, mas outra coisa é a atividade penal que se possa ser imputado a quem comete algum ato atentatório à dignidade da justiça, como, por exemplo, a fraude à execução, que, antes de ser, né, um abuso do direito processual, também é um crime. Então, portanto, haverá a responsabilização na esfera criminal. Continuando, o ato atentatório à dignidade e justiça é diverso da litigância de má-fé, que nós vamos trabalhar mais especificamente, mas o ato atentatório à dignidade e justiça que impede a prestação jurisdicional o direito de receber a multa de 20% sobre o valor da causa não é da parte, porque o ato foi praticado contra o judiciário. Então, portanto, o direito de receber pela multa aplicado a esse agressor à dignidade da jurisdição é efetivamente do Estado ou da União. Então, é ele que deve receber. Então, aplicado alguma pena de ato atentatório à dignidade da justiça, não se trata de 20% ou até 20% que será revertido para a parte contrária. Não, será revertido para o Estado ou para a União, porque o titular do direito lesado aqui foi justamente o Estado ou a União. E assim ele deve, se for o caso, nos termos do artigo 77, parágrafo 3º, buscar aí a sua execução fiscal, cobrando desse agressor da dignidade da justiça efetivamente o valor dessa atividade. Então, portanto, está aí no artigo 77, parágrafo 3º, para, né, demonstrar tal questão. Então, agora a gente chega na litigância de má-fé, né, que está previsto no Código de Processo Civil, no artigo 80, no Código de Processo Civil de 2015, mas também está previsto, só passando um pouquinho mais para frente, né, também está previsto, né, nos artigos 793-A, 793-B, 793-C e 793-D
da nova CLT, que entra em vigor aí a partir de novembro de 2016, que estabelece, né, as questões pertinentes à litigância de má-fé. Então, portanto, o que está sendo o texto do artigo 80, do artigo 79, do artigo 80 do CPC, eles são reproduzidos praticamente, ipsis literis, na CLT, dizendo, né, que considera-se a litigante de má-fé o reclamante ou reclamado que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar o processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou, por fim, inciso 7, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Então, veja bem, o artigo 793-B da CLT, reformada, né, repete o artigo 80 do Código de Processo Civil e coloca quais são qual é o padrão de ética que se espera de quem estiver em juízo, tanto do ponto de vista do reclamante, quanto do ponto de vista do reclamado, para buscar aí, efetivamente, evitar que alguns abusos do direito processual ocorram. Continuando, quem litiga de má-fé, e aí agora é o ponto mais traumático desta questão, quem litiga de má-fé, tanto na CLT, quanto no processo do trabalho, quanto no processo civil, né, deve ser caracterizado como abuso do direito de defesa, o abuso do direito processual, e o artigo 793-C da CLT reformada diz que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento da parte, condenar o litigante de má-fé a pagar multa que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido à causa, e a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que essa sofreu e arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Esta é a ideia do artigo 793-C, dizendo, olha, pode ser aplicado, o juiz que perceber que uma das partes litigantes está abusando do direito processual, poderá aplicar multa entre 1% e 10%. A pergunta que é preciso trabalhar é se basta a simples verificação do juiz sobre isso, se basta a simples constatação pelo julgador de que esse sujeito cometeu algum ato em litigância de má-fé, e aí, portanto, se isso, então, já geraria a possibilidade de aplicação dessa multa entre mais do que 1% e inferior a 10%. Né? Isso a gente vai responder posteriormente. É importante lembrar que há o artigo 793-D da CLT reformada, que diz que as mesmas sanções de litigante de má-fé que são impostas e consideradas pelo Código de Processo Civil para as partes, também devem ser impostas e consideradas para as testemunhas. Ou seja, a CLT equiparou a atividade da parte à atividade da testemunha, dizendo que a parte que litiga de má-fé poderá ser multada, sem prejuízo de indenização, entre 1% a 10%. E o artigo 793-D diz que também a testemunha que ajudar a parte nesta litigância de má-fé poderá ser multada entre 1% a 10% do valor atualizado da causa. Ou seja, a CLT avança um pouquinho mais para dizer que a testemunha também poderá ser litigante de má-fé. Esta é uma questão que no CPC não é tratada desta forma, não tem essa redação e não existe uma correlação com esse artigo, mas que na Justiça do Trabalho, que trata, né, sobre o chamado princípio da primazia da realidade sobre a forma, é justificável a existência do artigo 793-D, que agora passa também a aplicar as mesmas sanções de litigância de má-fé para a testemunha. Seguindo. Então, o artigo 81, aí, só para não deixar claro, o artigo 81 do CPC
tem a mesma aplicação, é a mesma redação do artigo 793 da CLT, a letra C. Né? Então, é idêntica a redação, então, praticamente, foi aproveitado as normas do CPC para a CLT. É importante dizer o seguinte, isso na Justiça do Trabalho também é aplicável, né? Mesmo que a parte esteja litigando, e na maioria assim o reclamante, né, na Justiça do Trabalho, no procedimento do trabalho, esteja litigando com justiça gratuita, né, nos termos do artigo 98 do CPC, o CPC já estabelece, no seu artigo 98, parágrafo 4º, que a concessão de qualquer gratuidade de justiça para a parte não afasta o dever do beneficiário de pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas. Portanto, não será uma hipótese de blindagem do litigante o fato dele estar sob o palio da justiça gratuita. Isso é importante, porque isso não vai permitir que as partes, mesmo estando, né, não pagando custas processuais e honorários, elas estejam praticando ou abusando do direito processual. Ou seja, o abuso do direito processual incide em multa para aquele que assim litiga sobre o palio da justiça gratuita. Veja, ao contrário do ato atentatório à dignidade da justiça, o titular do direito na litigância de má-fé é a parte contrária. Então, enquanto aquele que comete um ato atentatório vai pagar multa de 20% e o seu titular será a União ou o Estado, no caso do litigante de má-fé, o titular do direito é a parte contrária. Veja que isso pode ser lido no artigo 81, parágrafo 3º do CPC, isso é aplicado subsidiariamente à CLT, né? O valor da indenização será fixado pelo juiz e, caso seja possível mensurá-lo, liquidá-lo por arbitramento ou pelo procedimento comum, nos próprios autos, para o titular do direito, ou seja, aquele que foi lesado em seu direito de livre exercício da atividade processual. Ou seja, a parte contrária é que pode receber a multa entre 1% a 10%. No caso do ato atentatório, a parte que recebe é, geralmente, o Estado. Seguindo. E aí, agora, vem a seguinte constatação, né, já caminhando para o fim, de como combater e de que forma o judiciário deve combater aquele que litiga de má-fé ou comete um ato atentatório à dignidade da justiça. De que forma que isso tem que qual é a forma que o juiz vai combater isso, né? Se a gente verificar o artigo 793, A, B, C e D, ou o artigo 81 do CPC, nós vamos entender que, se o juiz verificar qualquer atividade que possa impor alguma multa por ato atentatório ou litigância de má-fé, deve ele, de ofício, aplicar. No entanto, nós temos que lembrar que o Código de Processo Civil, que se aplica também à CLT, apresenta uma nova perspectiva do ponto de vista processual de não deixar que as decisões elaboradas pelos juízes possam violar aquilo que a gente chama de uma decisão sem fundamentação e de uma decisão que possa impedir que as partes se manifestem. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, em nome do contraditório, previsto lá no artigo 6º do Código de Processo Civil, que se aplica à CLT, e o artigo 10º do Código de Processo Civil, que também se aplica à CLT, que diz que não poderá haver decisão sem que as partes antes se manifestem sobre a questão, ou seja, aquilo que a gente chama de princípio da proibição de uma decisão surpresa, o juiz que constatar
que há algum ato atentatório à dignidade da jurisdição ou algum ato em litigante de má-fé, antes de aplicar a multa, antes necessariamente de até advertir, deve submeter a questão prévia para o diálogo e a produção de prova às partes. Se o juiz aplicar efetivamente uma multa sem submeter ao contraditório para as partes, sem submeter a questão para ser apreciada pelas partes, sem abrir para dizer, olha, reclamante, diga por que você está faltando com a verdade aqui, e oportunizar para o reclamante, ou para o reclamado, aí, então, tanto faz, a oportunidade dele explicar o que ele cometeu, se ele estava ou não. E não é só uma atividade de percepção subjetiva do juiz. Ele tem que deixar as partes apresentar seus argumentos e provar. Instaurar um pequeno incidente de discussão sobre a ocorrência ou não de litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça é o que efetivamente vai permitir a validade dessa decisão, aplicando multa de 1 a 10% em caso de litigância de má-fé ou de 20% em caso de ato atentatório à dignidade da jurisdição. Então, percebam, não é possível que o juiz aplique a pena sem submeter a questão prévia para as partes. Obviamente, eu tenho que ser justo, porque, muitas das vezes, o reclamante ajuiza uma ação, o reclamado apresenta defesa, e, na defesa, ele já submete a questão dizendo, está ocorrendo um ato atentatório à dignidade da justiça ou um ato de litigância de má-fé nesse caso. E aí, então, o juiz abre vista para a parte contrária se manifestar em impugnação. Ótimo, houve aí o contraditório, o juiz pode, assim, ao final, se ele entender que houve algum ato atentatório ou algum ato de litigância de má-fé, aplicar as multas e indenizações cabíveis. Não tem problema nenhum. No entanto, se o juiz, se as partes não se manifestaram sobre a questão da litigância de má-fé e do ato atentatório, e o juiz, na sentença, já assim condena a parte autora, reclamante, ou a parte reclamado a algum pagamento de multa, sem submeter a questão prévia à oportunidade das partes, nós temos aí uma flagrante violação do artigo 10º do CPC e que, não há dúvida, aplica-se subsidiariamente à CLT, que diz a proibição de decisão surpresa. E aqui, decisão surpresa significa muito mais uma proteção e uma garantia ao contraditório. Só para ser mais enfático, o artigo 9º do CPC estabelece: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Artigo 10º, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Ou seja, se ele tiver que decidir de ofício, ele tem obrigatoriamente que respeitar o artigo 10. Esta é a nossa observância com relação à litigância de má-fé e o ato atentatório. Se houver caracterização de algum das hipóteses do artigo 80 ou do artigo 793, C ou B da CLT, o juiz não pode decidir sem observar a manifestação das partes e garantir o direito das partes de se manifestar e produzir provas sobre aquilo. Se isso acontecer, nós estamos aí violando aquilo que nós chamamos de um devido processo constitucional. Se isso acontecer, nós estamos aplicando uma decisão violando a vedação da decisão surpresa, nós estamos invertendo todo o processo democrático constitucional que nós temos. Se isso acontece, nós estamos violando o contraditório efetivamente. Portanto, há uma decisão que despreza a participação das partes, não leva em consideração as partes e assim aplica a litigância de má-fé, as multas de litigância de má-fé e de ato atentatório à dignidade da justiça, sem prévia participação das partes, é para nós uma decisão
nula, né? Uma decisão que não tem efeito algum dentro do procedimento. Seguindo, né? E isso a gente pode observar lendo o artigo 10 e lendo o artigo 11, também lendo o artigo 93 da Constituição, que estabelece que esta ausência de fundamentação, que esta violação da decisão surpresa é uma hipótese de nulidade da decisão. E assim espero que os tribunais tenham, né, esta percepção, porque na Justiça do Trabalho, no procedimento trabalhista, até então não se tinha esta noção de que o CPC tem uma norma expressa que não permite, não aceita a decisão surpresa. E agora nós vamos ter que instar os tribunais, assim, a se manifestar. Caminhando para encerrar, eu tenho para dizer que, infelizmente, os tribunais regionais do trabalho e o TST ainda não teve a oportunidade de se manifestar expressamente sobre o artigo 10º do Código de Processo Civil e sua aplicação ao procedimento trabalhista. E isso, para mim, é algo preocupante, porque, efetivamente, nós temos, né, que observar que, se houver decisão surpresa, mesmo no procedimento trabalhista, isso está violando frontalmente o contraditório. E os tribunais, né, do trabalho, né, não estão ainda muito interligados com a necessidade de observar esse artigo 10. E isso vem trazendo uma série de leituras um pouco autoritárias, tanto da CLT, né, e do procedimento trabalhista, quanto da aplicação subsidiária do procedimento civil ao processo trabalhista. Lembre-se que a decisão de ofício não significa sem manifestação das partes mais. Anteriormente, se tinha essa ideia de que, se o juiz pode decidir de ofício, ele não precisa perguntar a ninguém. Hoje, não. A decisão, se ela for de ofício, significa que ela deve ser dada pelo juiz, em razão do seu trabalho, mas sempre com prévia manifestação e produção de prova pelas partes. Se assim não for observado, esta decisão é nula. E, assim, nós temos que instar os tribunais para que se pronuncie sobre essa questão e a aplicação do artigo 10 com relação à litigância de má-fé. Enfim, a minha intenção foi trazer um pouco da ideia da litigância de má-fé e do ato atentatório à dignidade da justiça, fazendo algumas pequenas diferenciações, dizendo que uma agride o judiciário, especificamente, lesa a dignidade da justiça, e o outro, mais precisamente, as partes, mas todos os dois são hipóteses ou espécies do gênero abuso do direito processual, e que todos os dois são firmemente reprováveis pelo direito processual civil quanto pelo direito processual do trabalho, e que todos impõem multas elevadas de 10% até 10% no caso de litigância de má-fé e até 20% no caso de ato atentatório à dignidade da justiça, né? Mas que é preciso que essa legislação não só fique, né, no plano normativo, mas que seja implementado no plano prático, e que a implementação não seja violando o contraditório e a ampla defesa. São essas as considerações que eu tenho, e eu agradeço mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado.